como qualquer órgão de tubos, né, é um órgão tem um mecanismo próprio, né, ele tem 2 teclados, tem a pedaleira, né, e tem o funcionamento automatizado. Só que recentemente, quer dizer, há um período de 15 anos atrás, foi desligado o motor desse órgão. Então nós só estamos funcionando com essa manivela aqui, né, através do mobiliamento do fole. Então voltou ao sistema original quando existiam escravos aí em Salvador que eram disponibilizados para esse serviço, né? E esse mecanismo fez com que o órgão ficasse parado durante um longo período, né? A gente está fazendo essa campanha justamente para que volte a funcionar automatizado, né? E que tenha mais função na própria igreja, nas missas ou em apresentações musicais próprias. A campanha comunitária Órgão Vivo não deixa este órgão morrer. A Ordem Terceira do Carmo está preocupada com a preservação desse patrimônio que em 2009 completa 120 anos que foi inaugurado. Então essa iniciativa de valorização, convidando toda a comunidade para participar dessa campanha. Existem diversas formas de participação, desde uma adesão ao coral, contribuição financeira e diversas outras maneiras de divulgar e ampliar o nosso trabalho. Muito importante, né? Porque apesar de o órgão ser muito antigo, ser tão antigo, é uma relíquia, né? Reparar e consertar e fazer com que ele volte a funcionar é uma necessidade, é uma grande para todos nós, né? Não só para os baianos, mas para os brasileiros também, né? Nós estamos convidando a todas as pessoas que assistirem a esse convite para participar, não só do coral, mas ouvir também as músicas aqui, que nessa missa de terça-feira, que é um convite para colaborar também com a reconstituição desse instrumento musical. Em meio ao estilo barroco da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia está o maior instrumento de tubos da Bahia. Fabricado no século XIX, o órgão, que veio da Alemanha, tem quase 6 metros de altura e é feito de carvalho, uma madeira nobre, capaz de resistir à ação do tempo e dos cupins. São 1.100 flautas internas, 2 teclados e 20 válvulas capazes de produzir um som que parece mágico. O órgão já passou por 2 restaurações, uma em 1997 e outra em 2006. Marcos é um dos poucos músicos no estado capaz de dar vida a esta relíquia musical. O órgão de tubos é um instrumento muito complexo, porque ele envolve diversas características, diversas sonoridades e diversas nuances. Por isso que foi chamado por Mozart de o rei dos instrumentos, né? Porque ele tem em si registros de cordas, de sopro, instrumentos que já não existem mais, causando uma elevação espiritual a quem ouve. Apesar de tantas qualidades, o órgão não é utilizado com tanta frequência nas cerimônias. Isso porque é raro encontrar alguém que saiba usá-lo e tenha disponibilidade. E olha, para ter dimensão da grandiosidade desse instrumento musical, é preciso vê-lo um pouquinho mais de longe. Eu digo que 2 instrumentos chegam perto de Deus, o órgão de tubo e a harpa. Se você vê, ele é polifônico e a harpa também é polifônica. Que ele dentro de uma basílica, ele dentro de uma igreja, a gente que está com o coração, com o sentimento, a gente consegue chegar até Deus. O rei dos instrumentos, o nome dá jus à majestade. Quando as teclas de marfim entram em sintonia com o toque delicado dos dedos, a melodia surge de forma encantadora. E este encanto despertou a curiosidade de Bruno. Aos 9 anos de idade, o garotinho sonha em ser um grande maestro. O som dele é muito bonito. E também a sensação que você está no céu viajando por aí. A música não para e quem escuta este som descreve o que sente. O coração começa a palpitar, né? De muita alegria, de muita graça. É muito importante, sabe, um órgão na igreja,
sabe? Que transmite paz, alegria, amor, tranquilidade e nos ajuda a caminhar. A celebração em homenagem ao Dia do Organista já começou com o desejo de reinserir o órgão nas festividades litúrgicas da Arquidiocese. As pessoas não sabem, é uma data histórica e que tem um simbolismo muito grande por ser a segunda manifestação mais antiga do Brasil. Depois do ofício de vaqueiro, vem o ofício de organista, que data de 1559. Então, a gente precisa resgatar essa tradição e chamar a atenção da comunidade para esse importante ofício que é tocar os órgãos de tubos. O que a senhora acha desse instrumento que a senhora está ouvindo durante as missas? É bom ter esse som? Se é maravilhoso, é um som que a gente, sei lá, parece que a gente está no céu. O órgão da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia é do século XIX e data de 1867. Possui 2 teclados com pedaleira, 18 registros e é conservado. E ainda há um projeto para trazer alunos de escolas públicas e municipais para conhecer este instrumento milenar. O Dia do Organista aqui na Bahia, principalmente, é muito importante esse dia em 2014, porque estamos fazendo uma retomada de órgãos históricos de Salvador para o Brasil, inclusive. Leopoldo tem apenas 16 anos, mas desde os 11 já toca este instrumento. Só podemos deixar isso vivo quando as novas gerações também se participam na cultura. Se essa geração não tem interesse nisso, vai morrer. Está sendo feita justamente a campanha de mobilização comunitária, os encontros mensais e semanais, em que as pessoas tomam conhecimento através de jornais, através da TV Pelourinho, que é grande parceira, e o que falta ser feito justamente é a reforma dos instrumentos. Falta apoio financeiro para essa campanha, recursos do Estado, recursos da Prefeitura e do Governo Federal, para que esses investimentos possibilitem o funcionamento pleno das nossas atividades. Bom, na Irmandade existe grande projeto agora relativo à reforma dessa igreja da Terceira Ordem do Carmo e, sobretudo, o que me interessa um pouquinho mais este consulado é a reforma, a revitalização do órgão. O órgão está vivo, mas ainda está na UTI porque ele não tem sopro, ele não pode respirar e tem uma necessidade de uma transformação, uma aquisição de um motor para que ele possa viver novamente e fazer viver a congregação. O Consulado da França vai tentar obter a possibilidade de uma expertise através do perito dessa associação dos órgãos Cavalier-Coll e tentar mobilizar as comunidades para reunir os fundos necessários para financiar esse concerto.
Eu gostaria de convidar a comunidade para que participe dessa campanha. É um mês de sensibilização, de mobilização comunitária e que todos devem participar, que puderem também nos ajudar. Nós temos uma conta que pode ser depositada a contribuição financeira e as pessoas que quiserem também contribuir de maneira artística, dando palestras, trazendo também a sua informação e se juntando a nós, porque esse patrimônio é nosso, é de todos nós e que devemos defender para que ele continue, porque merece continuar e para as próximas gerações. O projeto Memória Musical da Bahia lança este mês a campanha Órgão Vivo, não deixe este órgão morrer. O objetivo é sensibilizar a comunidade para a valorização do órgão de tubos, instrumento musical que representa uma época de apogeu da liturgia católica na Bahia e no Brasil. O órgão de tubos da Ordem Terceira do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, completa em 2009 120 anos. O prior da Ordem Terceira do Carmo, André Ricardo, tem mais detalhes. Boa tarde, André. Boa tarde. Essa relação do órgão de tubos com a liturgia católica ficou distanciada? É um pouco, quando existiu o Concílio Vaticano II, a igreja modifica muito o modo de pensar. Então, antigamente, os órgãos de tubo eles já foi feito realmente para tocar nas liturgias. Na parte quando a missa era tridentina, que era uma missa de costas, o padre rezava de costas, então o órgão era fundamental. Hoje já não tem tanta fundamento. Por causa do teclado que surgiu, de outros atabaque, de outra bateria, então existem outros instrumentos que estão inovando a liturgia católica. E como é que esse órgão de tubos ele chega à Ordem Terceira do Carmo? Ele chega de doação pelo Major Marelin, a família Marelin, né, que doa à Ordem Terceira, a instituição, esse órgão no dia 25 de dezembro de 1889, né? Então ele chega como doação, ele se torna um benemérito da Ordem. Então esse órgão chega para enriquecer as músicas da ordem em termos de missas e também dos concertos musicais que ali tinha. Então antigamente a organista ganhava, era paga, a ordem pagava a organista para poder tocar nas cerimônias da festa de Santa Teresa d'Ávila, na festa de Nossa Senhora do Carmo, do Profeta Elias, nas comemorações da Semana Santa e demais cerimônia que existia na ordem. Tem quantos órgãos de tubos no Brasil? Hoje no Brasil existem vários, principalmente no lado de Minas, que existem muitos conservados. Já que na Bahia já existem poucos, alguns como na Ordem Terceira de São Francisco, na Catedral Basílica, que é mais novo, um projeto barroco, né? E tem outros também que foram já destruindo, como na Igreja de São Pedro dos Clérigos e demais igrejas que não se conservam hoje mais os órgãos de tubos. É o Aprovado de volta e a gente começa esse bloco mostrando para você os órgãos de tubo, instrumentos ancestrais que para funcionar eles precisavam da mão de obra escrava. Um som que nos faz viajar no tempo e ter a impressão de que estamos na Idade Média. Mas embora os órgãos de tubo tenham como principal referência no imaginário público os templos das igrejas católicas, a sua origem data lá do século III a.C., na Grécia. E acredite, apesar desse som que parece nos aproximar um pouco mais do céu, ele era um instrumento profano. Era um instrumento profano porque ele surgiu fora do ambiente religioso. Ele não tinha essa função, não foi criado com a intenção de ser aproveitado no serviço religioso. Isso foi depois, com o passar de muitos séculos, foi que se percebeu o aproveitamento desse instrumento, dada a importância dele também no contexto, né, imperial e tudo isso, foi trazido para um ambiente religioso. E já na Idade Média, Alta Idade Média, a Igreja Católica incorporou esse instrumento dentro da liturgia, se tornando um instrumento sacro. A princípio ele era tocado de que maneira? Lá na Grécia ainda? O sistema hidráulico, então os tubos em contato com a água produziam determinados sons. E também com o passar do tempo esse som foi sendo afinado, né, recebendo uma quinta, uma terça, uma oitava e sendo aperfeiçoado com o passar dos anos.
quando é que o órgão chega aqui no Brasil? No Brasil ele chega justamente com a esquadra de Cabral. Ele aporta na Porto Seguro, hoje no Monte Pascoal na época, e pela necessidade de esse estreitamento com a religião católica, veio um órgão portátil para justamente durante o serviço religioso fazer o acompanhamento do canto-chão. Em 1549, com a chegada dos jesuítas, ele começou a receber também uma orientação mais, a utilização dele se tornou mais frequente, e os jesuítas, no caso Dom Pedro Fernandes Sardinha, que pediu a Portugal que mandasse mais órgãos, porque os indígenas ficavam sensibilizados com aquele instrumento mais do que com a palavra de catequese. E aí foi disseminado o órgão de tubos em Salvador. A pessoa que toca o órgão, ele é o organista. A pessoa que faz ou conserta é o organeiro, não é isso? A nomenclatura é assim construída, né? Aqui na Bahia, são funções fáceis de se encontrar? Atualmente nós temos poucos organistas. E a nossa intenção é que novos jovens e novas pessoas interessadas nessa prática tradicional se interessem e aumentem ainda mais o quantitativo de organistas e organeiros. E aí vocês acabaram desenvolvendo um projeto, né, que alia, além da sonoridade clássica do órgão, o som movimentado dos atabaques, da percussão, o som africano, né? Que projeto é esse? Esse projeto chama-se Sons Ancestrais. O órgão e o atabaque são dois instrumentos litúrgicos e são dois instrumentos, nós podíamos dizer, ancestrais. Um representa a Europa, que é o órgão, e o outro representa a África. Então nós temos aqui em Salvador essas duas contribuições culturais muito fortes, né? Então o projeto Sons Ancestrais visa justamente estabelecer o diálogo, não separação. Os dois estão se unindo para fortalecer a tradição e enriquecer mais a nossa cultura aqui em Salvador. Bom, nós saímos da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, lá no Comércio, e chegamos aqui na Ordem Terceira de São Francisco, no Pelourinho, para conhecer esse órgão aqui. O que ele tem de diferente do outro, Marcos? Esse órgão, ao contrário do órgão da Basílica, foi construído aqui em Salvador, nas dependências da Igreja da Ordem Terceira, por um imigrante alemão. E tem características próprias. O teclado, a parte branca de marfim e a parte preta de ébano. A registração, ao contrário do que a gente vê, ela fica nas laterais, nessa parte superior não tem registração. Esse órgão ele teve problemas desde a sua inauguração. E a Irmandade investiu recursos e não teve o êxito de ver funcionar como plenamente. Há mais de 50 anos esse órgão está desativado e chegou nesse estado de abandono em que nós estamos vendo aqui. Nós lamentamos que ainda não tem um projeto de reforma para esse instrumento. É um dos mais bonitos, é o maior que nós temos aqui em Salvador e que esperamos que em breve ele volte a funcionar, a soar a sua sonoridade brilhante nesta igreja barroca e que é visitada por milhares de turistas. Bom, Pablo, nós estamos aqui na Ordem Terceira do Carmo, diante de um exemplar de mais um instrumento tradicional daqui de Salvador, que é o órgão de tubos, sendo que esse é de origem francesa. Qual é a diferença dele para os outros que a gente já viu? Tem o tamanho, né? Há também a questão da caixa. Você vê que é uma caixa mais simples, envernizada, e também a questão do formato dele. É um órgão romântico. Um outro detalhe que me chamou a atenção aqui nesse órgão, gente, é essa manivela aqui. Esse mecanismo é de funcionamento do órgão. Precisa que alguém acione essa manivela para que proporcione ar e o órgão funcione. Eram os escravos que operavam isso aqui, né? Normalmente as igrejas também tinham escravos, como aqui também tinha, então eram disponibilizados para essa função de foleiro. E que essa expressão, se era por estar associada aos escravos, ficou agora conhecida como fuleiro, quer dizer, uma expressão assim de desprestígio social. Será que se a gente tentasse desempenhar essas duas funções aí, daria certo? Você lá como organista e eu como fuleiro? Acho que é possível, vamos tentar. Vamos tentar? Vamos lá. Vamos. Olha, é cansativo isso aqui, viu? Eu imagino o tamanho da força que os escravos, os foleiros, precisavam fazer
para operar essa manivela. Imagina um concerto inteiro, hein, Marcos, sendo feito desse jeito, porque a gente percebe que parou de mexer na manivela, acabou a música, né? Isso. Tinha um revezamento entre eles, porque uma pessoa só não daria conta disso aí. Não, eram pessoas realmente já treinadas e preparadas para essa função, né? E um preparo físico realmente muito especial, porque a missa naquela época durava mais de 1 hora, né? Então essa atividade requeria um esforço físico muito grande. Marcos, eu quero te agradecer por esse passeio sonoro e histórico que você nos proporcionou hoje. Tá certo? Parabéns por esse trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de viajar no mundo mágico da música organística e que é pouco conhecido ainda aqui na cidade. É isso aí. Jackson, eu vou tomar um fôlego aqui, me recuperar desse esforço que eu acabei de fazer. Enquanto isso, você toca o programa daí, tá certo? Até a próxima.